Ora bem, muito boa noite. Razão pela qual eis que quem fala para vós é o filho da Sua Majestade, Rei da Baixa de Cassange. És o miúdo que tirou seu pai da tribulação lá no massacre, quando eis que íamos enterrar o meu avô, Cambamba Ginjo Culachinho, e não só és, até porque eu sou neto, fomos para lá ao enterrar-lhe. O meu pai passou-se como substituto. Nessa de substituto, fomos girar os municípios e cada município onde ele passou a girar, houve, desculpa pelo lapso, houve percentagens e não só cobranças de imposto em graduação, em agradecimento e honra ao novo rei, razão pela qual fomos até o Muxina, do Muxina fomos ao Cangola. Cangola é onde aconteceu aquela manifestação, ou seja, a tribulação, na qual gerou ferimento dos pontos do machado e as katanas e outras setas por intermédio dos seus membros que são soba, que na qual traíram porque também não queriam ver ele no poder, tão menor que era, e também não é porque os sobas não queriam, porque ele mesmo já cometia adultérios, coisas indignas, coisas do gênero que na qual fizeram para que como vocês podem ver a minha denúncia e divulgação em prol da sociedade e não só, e também nas redes sociais. Deus não queria que ele assim fosse, mas por exigência ele foi submetido a este cargo. É a razão pela qual o cargo era para poder passar por uma outra pessoa, na qual fosse sobre alguém limpo, ou seja, puro, não impuro. Digo isto porque são factos que eu já denoto desde a minha infantilidade, desde miúdo, desde pequeno, que meu pai tem relações sexuais com as minhas irmãs, coisas que eu nunca divulguei, até certo ponto que me aconteceram coisas do gênero, que na qual, onde foi acontecer, acrescentado, ou seja, continuando no entretanto, onde foi acontecendo, onde eu quero chegar, o que fez para que acontecesse essa tribulação, é que alguns membros da tribo Choco, razão pela qual ele se bangala, viram que discerniram, avaliaram, viram que ele não era digno de reinar aí, porque havia com ele muitas malícias, e não só porque ele adora a idolatria, não adora o Deus, o único, onipotente, o Altíssimo, razão pela qual é ele que nos rejubila a vida, e não tem como, nunca teve pelo menos um tempo de agradá-lo, razão pela qual eu divulgo isso porque passei a turbulência. Quando ocorreu essa manifestação, eis que ele foi atribulado certas katanas e machado da cabeça, e não só, até porque esses machados não serão para ele, serão para minha irmã. Eis que os chocos disseram que nós queremos matar esta jovem porque é a sua mulher, é a rainha, e o teu poder se subcarrega, ou seja, vem por intermédio dela, então portanto é por isso que nós queremos matar. Quase a matarem-la, o meu pai interviu, meteu o braço, meteu a cabeça, passaram a cortar, e minhas irmãs saíram, a minha irmã saiu daí, as primas e os primos, entre outros, a correr, deixaram-lhe lá sozinho, começaram a lhe cortejar. Então eu, como filho do amor que eu acarreto, ou seja, um filho deve amar o seu pai e a sua mãe deve honrá-los, razão pela qual aquele afeto de um pai, de perder um pai naquela inflacionidade, aquilo pesava-me. Fui atrás, até porque me encontrava no outro eleito a divulgar pelas pessoas que vai se passar uma grande tribulação aqui. Convém vocês não ficarem aqui, irem para vossos aposentos, que é a vossa casa, a vossa residência, para depois voltarem quando tudo voltasse ao normal. Na razão pela qual eles foram primeiro, já tiver acontecido aquilo na minha vinda dos anúncios para que outras pessoas se ausentassem daquele mesmo sítio. Na minha vinda, no regresso, onde estava a acontecer o massacre, quando meu pai estava a ser cortejado, indo para lá, vejo os sobas atraírem para a pátria, os seus próprios membros, pronto a entregarem o mesmo seu rei para outra tribo. É aí onde foram feitas muitas ameaças, eu como miúdo a observar a coisa. Então, queria me manifestar, mas o espírito em si disse: não se manifeste, fique calmo, porque será você contra ele. Tu és sozinho, és miúdo, não tens força para tal, mas és que eu te guio com essas palavras de sabedoria, ficam em todo devido lugar. Eu, como teu Pai Altíssimo, resolverei isso.
razão pela qual viu os sobras a traírem, perguntaram se são de que tribo, eles que são Bangla disseram que são Chocó, coisas do gênero, para que não fossem, para que não fossem aleijados ou batidos de qualquer modo, conforme estavam a fazer com o rei deles. Então vi uma atração mútua pela parte desta mesma tribo, Bangla, coisa do gênero, para se explicar. Eu não falo essência cultural ou essência tradicional, porque há muita falsidade. Isso tudo por sete ou 5 baldes de Cascais, que na qual um dos membros soldado, chamado Ngolome, foi para lá. Então, naquela de pedir os impostos aos jovens que lá trabalhavam com as suas próprias forças, lógico, eles é que trabalharam, há de que se respeitar, falar com os jovens como deve ser. Não porque eles trabalharam, aquilo pertence a um rei, embora que o rei estava a pedir prestações, e sem assim, indignamente recebê-los com força. Então, posto lá por aquela missão, um deles pega o canhavite do mesmo soba, esse soba de nome Ngolome, pegam, lhe dão da cabeça e é onde ele sente-se insatisfeito, viu? Não. É o mais velho que está a me bater na qualidade de ser membro da família, coisas do gênero. Ele está lá sentado, então também vou ir passar esse vírus de estresse e nervosismo para ele. Lá, quando nós nos manifestamos, retrocedendo no princípio, quando vamos para lá, acontece isso tudo, acontece a manifestação. Então, meu pai, descuidadosamente, quase a cair, ele a vir, todo mundo fugiu, os primos a falar, ele morreu, teu pai morreu, minha irmã viu, teu pai morreu, tua prima viu, teu pai morreu, todo mundo a ver, eu falei, não, meu pai não morreu nada, eu vou ir lá, onde é que está meu pai? Eu a chorar com tanto desânimo, coisa do gênero. Então, indo para lá, estou a ver o meu pai a vir com bastante sangue, quase que caia por rio, mas eu fui lá, peguei, e mesmo assim os chocos não paravam de vir, vinham em grande quantidade para poder determiná-lo, coisa do gênero, mas eu fui lá proteger. E logo naquela guerra, Deus me deu a força de berrar como se fosse uma mulher a dar luz. Naquela força, embatiu, veio um eco sublime, a alta multiplicação, na qual fez para que muitos parassem e pensassem que havia mais gente a vir conosco para tiver que enfrentá-los. Mas não, Deus é que me deu a força para que aquilo acontecesse. História a razão pela qual não é brincadeira, não é querer implementar enfeitos ou coisa do gênero para vocês porem-se a rir, mas é uma coisa mesmo por refletir. Como se fosse uma história do Simba, que para quem já viu o Simba, a história retrata mais ou menos aquilo. Então eu fui para lá, lutei, agarrei o meu pai, eles atiravam pedras e garrafas, katanas, coisas do gênero para poder tocá-lo, mas só que eu que defendia aquilo tudo, aquilo tudo só vinha já por cima da minha pessoa, porque eu dei as costas, porque até se eu deixasse aquelas pedras tocassem ao meu pai mesmo cairia, já não teria mais força para poder viver e o reinado ficasse assim, coisa do gênero, mas não falo praticamente do reinado, falo da má conduta e malícia que ela acarreta, idolatrias, adultérios, coisas do gênero, essa parte que mais me tira do sério e quebrou e matou todo o meu espírito. Por tudo que eu fiz, mesmo assim não completado o historial, só quando tiverem que me chamar eu vou explicar. Quase que ele caiu para um buraco chama-se Tibulo, um buraco grande, vasto, onde se tira o diamante, quase que de tipo, espécie de uma cacima, e de muita profundidade, uns 30 ou 40 metros, se não estou errado. Quase que ele cairia aí com uma pedra que atiraram para ele, mas eu defendi. Fiquei tanto tempo no chão depois de levantar. Quase ele cair, ergui força, fui lhe pegar. Amor de filho para com o pai, para que ele não caísse aí. Pois fiquei com uma força expressiva, comecei a berrar feito um louco diante aí a floresta. Então aquele berro da voz fez um grande eco que atribulou os próprios adversários que são Chocó, que na qual começaram a desistir, a recuar. Peguei garrafa, comecei só a lançar atoadamente, aquilo começou a cair como se fosse montões de garrafa e gente atrás de mim, mas era a força sublime de Deus que me deu a força, graças a Cristo. Mais uma vez, eu tenho que agradecer, até porque a igreja faz bem, que está me fazer renunciar, falar isso, porque meu pai
criou certas ambições, coisas do gênero, a história mesmo é longa, mesmo longa. São nas cadeiras televisivas, em tribunais, coisas do gênero, onde tiverem que me chamar rádio, que eu posso tiver que divulgar e afirmar, ter a certeza. Razão pela qual mesmo que pedirem prova, a prova sou eu como filho. Até porque depois de salvá-lo, depois de tanta luta, tanta tribulação, consegui tirar daí, mostrei para os membros deles, dos sobados, dos regidores, primos, sobrinhos, todas as coisas, toda espécie de pessoa, aquele na qual confiava, e muita gente falava, esse não está capacitado para reinar, esse não pode ser porque nem família direita. Não, eu não falo isso para reinar com nada, meu reino é Deus de cima, é Jesus que morreu pela cruz e acabou por dizer que estamos consumados. Porque o melhor amor é aquele, por mais que te faltem respeito, te dá um ódio, você sempre ama para aborrecê-los, para que eles também se toquem e fazem o mesmo. Essa é a razão pela qual Deus é comigo e também é convosco. Não há melhor amor do que de Cristo ou de Deus. A razão pela qual Ele é o Criador, Deus é que fez o céu e a terra. Uma coisa bem certa. Vejamos. A Sua Excelência tem muito dinheiro. Dinheiro esse na qual quem levou o diamante foi o meu avô. E conforme diz o Agostinho Neto, havemos de voltar. E eu sou mesmo neto do meu avô. Tal pela qual há cobrança, porque não estão a dirigir bem a coisa conforme deve ser. Não falo isso para mim poder dirigir, mas simplesmente para orientar. Vamos deixar de ganância, ambições, egoísmo, coisa do gênero. Vamos fazer o que nós devemos fazer em pleno pela sociedade, a nação. Razão pela qual Sua Excelência, o diamante que foi dado ao rei da Baixa de Cassange, o Kambama Genjo Kulachingo, eis esse o meu avô, por assim dizer. Deixa só procurar alguma forma fotografia para vocês poderem constatar. Um momento só. Está a fotografia. Onde é que eu pus a fotografia? Em nome de... Fotografia. Ai, Deus. Fotografia. Também não está. Lá está ver, Deus é mais grande que eles. Vou encontrar esta fotografia. Cambambagins. Aqui está lapsado. Estas fotografias que estão lá. Fotografia, um momento só. Fotografia. Vamos já vejo. Um momento. Fotografias. Graças a Deus, já encontrando. Razão pela qual este é o meu avô, Kambamba Genjo Kulachingo. Eis o rei que residia no Hotel Panorama. O mesmo senhor que levou a pedra de diamante até o Palácio Presidencial para poder dar a Sua Excelência e o anel com a pedra de diamante para a doutora Ana Paula. Então, essa é a razão pela qual essa foi a época do Hotel Panorama. Este é o barco do Mussulo, em turismo e certas coisas mais. Não, só para dizer que razão pela qual este aqui sou eu. Estou na ilha do Cabo. Este que se encontra aqui. Um momento só. Um momento só. Então, eis a razão pela qual que estou aqui a divulgar isto. É porque passei muitas enfermidades. Meu pai levou-me até o Ija, o Kibash, num soba chamado Comandante Bala, que era para me abrir o corpo para que todo o mal caísse sobre minha pessoa e que eu desaparecesse do mundo. Razão pela qual fui preso inocentemente. Fiz acidente 140 por hora no Zango. O bairro sabe disso.
Me meteram maluco durante certos anos, razão pela qual sabia a verdade. E ele queria se autoestimar para falar que tem poder enquanto ele estava a fazer aquilo. Era tudo um bullying, um blefe, para poder ganhar mais nome, que ele faz e não faz, mas contando com a força dos outros, não de Deus, usando as pessoas e para que as pessoas acarretassem isso. Então, passei uma enfermidade de tuberculose, não me prestou auxílio. Graças a Deus, Deus é tão nobre, tão grande, enviou a família por parte materna, depois de 15 anos antes, é que fizeram a luta e a força de poder também, contribuíram de eu poder rejubilar a vida, mas mesmo assim, houve contrariações, razão pela qual tenho amigos de guardas presidenciais, miúdos esses que lhes dei tanto amor e carinho, e são provas, são meus testemunhos, são os miúdos como o bairro em si sabe. A razão pela qual apareceu um jovem, um miúdo, de nome Nika, que me deu um Samsung Omega, que na qual vendi 35 mil, para poder fazer a passagem desde aqui até Benguela. Família não queria, e mesmo lá ninguém me ligou, a não ser a esposa, não ser a esposa que vivia comigo maritalmente. Então, por eu ter ela comigo maritalmente em casa, o próprio pai em si viu que eu já não se fazia presente, toda a gente só diria que eu havia de morrer depois de passar, depois de ter a tuberculose. Com esta mesma tuberculose, cheguei até hemoptise, deitei bastante sangue, fui até a multiperfil. Se forem para multiperfil confirmarem e perguntarem Cambonzo Mendes Cambamba, vão confirmar. Se forem a Camaçuata, até mesmo no sanatório eu fui. E há certas clínicas privadas, outras até não aceitaram. Mas só para Benguela, comprou esse dinheiro, com mesmo esse dinheiro, os 35 mil, é que lá cheguei, encontrei a solução, graças a Deus. Mesmo assim meti em turbulências inocentes, mas a razão pela qual me ajudaram. Estou aqui, eu jubilei a vida. Eles disseram que eu que não cumpria, era rebelde, malandro, fumador, coisas do gênero, que falavam aquilo só para tiver que encobrir o mal que eles faziam diante da minha pessoa, para poderem ganhar razão e verem que quem originava aquilo tudo é a minha pessoa. A razão pela qual não era o combi que eles faziam, porque eles queriam, ou seja, entretanto, eles queriam que reinasse esse meu primo. Então tudo que é meu passaram a retribuir nele e em outras pessoas. Mas só que Deus é nobre. Conforme diz Isaías, disse que tu és o meu filho, eu é que te tirei dos confins da terra, quando teu pai e tua mãe não te queriam. Então vai na tua fé, faça conforme você tem que fazer, para rejubilarem-te e darem tudo que é teu vida com abundância e fartura. Mas eu não falo com por apologia do dinheiro, até porque eu já sou o dinheiro. A inteligência que me consagraram é o meu dinheiro. A minha bondade, o amor que eu dou para as pessoas é o meu dinheiro. Eu amo-me. Não só a mim como a Jesus, a Deus. Eu amo primeiro Deus, Jesus Cristo, depois é que a família. Então a razão pela qual a coisa que me mete atribulado e que eu estou mesmo bastante atribulado, só não morro, não caio, não me enforco, não faço coisa do gênero, porque Deus é que me segura e eu tenho a razão. O próprio meu pai fez cumbi, proposta na minha própria mulher, para tiver que entrar com ela no seu próprio quarto e chegar até relações sexuais. Onde é que já se viu? Que tipo de pai é esse? Namora com as suas filhas, são coisas que eu sei da minha infracinidade. Mas como o assunto não era meu, é dele e Deus, só queria saber mexer com coisas santas. E eu sou santo, não 100% santo, mas sou santo, sou perfeito do meu jeito. Depois de estar 10 anos com a minha mulher sem lhe trair, fui fiel. Mais ainda, 1 ano consecutivo de tuberculose sem namorar, razão pela qual quem está com tuberculose e chega até hemoptise, trai a sua mulher, não chega a vida, não vive. Eu só estou a viver porque fui fiel, mostrei. Lhe censuraram um montão de coisas nas suas famílias, seu pai, sua mãe, até ele próprio, razão pela qual queriam prová-la, mas só que ela foi forte e também não tinha nada para poder dar pela minha filha, que é a nossa filha, de nome Nahara. Então essa é a razão pela qual chegou até aí. Vocês sabem que ele está na cadeira de primeiro conselheiro das áreas tradicionais da sua excelência, tem poder de marionetar qualquer um, então me hipnotizou com as suas idolatrias, que são os seus olhos, coisas do gênero,
carros, muita fama, aquela fama suja que ele tem, que na qual eu é que ele meti no poder e agora eu que vou tirar. Razão pela qual vocês viram na tribulação no jornal o filho que salva o pai. Então como é que pode? Dão bolsa de estudos, dão contas no banco, sem mentir a pergunta do Ernesto Mangala, governador da Lunda Norte, no qual fomos inaugurar, pediram o documento dos filhos, na qual cada um quer receber $7.000, nunca vimos esse dinheiro, mas assinamos. Recebemos bolsa de estudo, essas mesmas bolsas de estudo nem sequer vimos, vai oferecendo às namoradas. Recebemos casa, essas mesmas casas nem sequer vimos, vai dando às namoradas. Como é que pode? Vocês se forem para Viana, vão ver que a Viana é uma casa dos apagões. Na qualidade de ser um rei, não tinha porquê, não tinha necessidade de nós vivermos naquelas condições. Tem dúvida, perguntam a todos os guardas presidenciais da UGP, que lá residem, vão confirmar isso. Vão confirmar isso. Isto é uma autêntica vergonha. Não só vergonha, autêntico pecado. E Deus está a cobrar isso. Eu não consigo dormir porque sou cobrado. E tudo que o pai faz de negativo, quem cobra são os filhos. E esse filho que está a cobrar tudo sou eu. Razão pela qual somos dois, eu e a minha mais velha, passamos. Minhas irmãs não conseguem mais ter uma relação digna. Porque ele estraga, não podem estar com o marido. Como é que pode? Negatividade. Sociedade, nação inteira, quem que se vê isso? Eu por mim, meu pai sai do cargo onde ele se encontra. Em nome de Deus, eu sei que isso já aconteceu. E eu tenho a direção certa que ele já saiu. E Sua Excelência, acerca do diamante, ajuda o povo da Lunda Norte. Não só como a nação inteira, queremos emprego, queremos certas coisas. Não temos compromisso nos hospitais, a razão pela qual eu tive que chorar. Só para ele me dar 100 mil, é luta, envolver família e muita gente. Pai que não confia no filho, mas o filho lhe tirou de uma tribulação, lhe confiou. Como é que pode? Dá dinheiro, 100 mil e não te responde, tá? Agora estás a ver teus amigos? Hã? Confia, agora já confias no pai, não falei não, confio em Deus. Deus? Quem disse? Deus é de letra maiúscula. A Deus de letra minúscula. Não tem um ser humano na face da terra que se compara com Deus, porque ambos Deus lhe dá autoridade para fazer boas coisas, mas quando você chega ao extremo de negatividade, ele cobra. E ele agora está a cobrar. Já que vão receber feitiço de dar dinheiro da jiboia. São as próprias cobras. Dinheiro do Satanás. Conforme a Eva recebeu a maçã de Satanás. Conforme ele hipnotizou a minha mulher lhe fazer ficar atribulada, entoada. Mas a razão pela qual eu vou resolver, eu tenho fé. Nem que ela tivesse ido, eu vou ficar com ela. Não há problema. Vou mostrar diante dessa sociedade o que é amor. 10 anos com ela não é fácil. A razão pela qual a miúda vendeu o telefone, saiu da escola, fez muita coisa por mim. E se hoje eu estou aqui a falar assim nessas condições, bem composta, é porque Deus é grande. Deus é Pai. E usou ela como um anjo para livrar-me dessa tribulação na minha vida. E mais uma vez, meu pai pensou que ia matar-me totalmente, que a minha força se encontrava com ele. Ele pensou que o nosso amor é de Sansão e Dalila, ou de Romeu e Julieta, a razão pela qual é de Cristo. Amam-se um ao outro. Basta amar a ti mesmo e Deus vai rejubilar a vida. 5 anos de tuberculose, a deitar sangue. Eu tenho nome na comarca. Inocentemente fui preso devido a esta relação mesmo que eles não querem. Quer dizer, por o pai não casar, o filho também não pode casar. Eu não posso acarretar coisas do gênero que eles fizeram no passado e como presente. Eu protesto essa hierarquia, essa ditadura. Protesto, eu sou vontade de ver só. Eu não tenho nada, sou pobre. Parei só na 10ª classe, é justo. Nenhum dos meus irmãos foi por uma grande classe ou foram até a universidade. Se iram ele falar que... Ele até mesmo é que diz que eu estou lá. Diz para os ministros, meus filhos estão fora. Os ministros lhe dizem, cadê os teus filhos? Porque estão fora. Qual é o filho que está fora? Não tem nenhum filho que está fora. Todo mundo andou aqui na tristeza, na miséria, na desgraça. Razão pela qual eu que combate, eu sou mesmo mais boqueiro, mas
Eu quero com justiça. Eis que sou o príncipe, passei para rei, porque sou o príncipe da justiça. Conforme diz a Bíblia, eu vou ler um capítulo que me permitam. Aqui diz, oração pelo rei. Deus concede ao rei a tua retidão. Ao príncipe, eis que sou eu, o príncipe, a sua justiça, para que julgue o teu povo com justiça. Trate os humildes com retidão. Que as montanhas e as colinas tragam ao povo justiça e a paz. Tragam ao povo justiça e a paz. Vocês se verem, está aqui, esse é o mapa. Esse é o mapa da Angola. Eu é que vou trazer paz, porque eu sou o príncipe, está aqui. Festival da Paz. Eu quero que o povo viva com abundância, fartura, se alegram. Não vamos viver incubados, oprimidos, tipo estamos a fallecer. Não, coisa do gênero, meus. Vamos viver uma vida com abundância. Vida com amor. É isso que Deus quer, muitos querem, mas muitos estão a perder essa essência. Por quê? Por que fazem isso, meu Deus? Por quê? Eu só quero saber o porquê. Entretanto, só estou a procurar algo. Entretanto, conforme diz a Bíblia, e conforme vocês podem constatar, olhem só aqui, por favor. Está aqui. Não é por logia para ganhar nome ou fama, é o meu direito de poder vir dizer a verdade. Não se trata de nada. Então, continuando. Que o rei proteja os humildes do povo, que ajude os necessitados, esmague os opressores. Não está a fazer isso. O povo todo sofre. Como é que pode? Vai na Lunda Norte, vão contar a história dele. E só para dizer mais uma coisa, senhora, ou melhor, doutora Ana Paula, acho que conheces acerca do caso do Muteba. Eis o impostor que emprestou-te, não sei se é 300 milhões de dólares ou coisa do gênero, se eu não estou em erro. Ouvi mesmo da boca do meu senhor pai que te fugiu. Ele mesmo sabe onde esse impostor se encontra, na Lunda Norte, no Muxinda, a cavar certos diamantes. Será que já chegou de te pagar? Não. Então, o fato dele não honrar o seu povo, quer espalhar o vírus da maldade, da malfeitoria, a quem não anda, não pode, e só de estar na cadeira de primeiro conselheiro das áreas tradicionais. Não é só a família como a nação. Então a razão pela qual fui escolhido para eliminar esse erro, porque uma vez que ele ia morrer, mas eu que ele tirei daquele mesmo buraco, por intermédio de Deus, para ver, Deus deu-lhe uma nova chance para que fizesse coisas boas, positivas, diante da sociedade e da nação, mas não quis ouvir. Olha que mexeu com a minha irmã, tudo muito bem. É algo que eu acarreto da minha infracinidade, que namora com todos, que namora com a minha irmã. Essa é a razão que todo mundo já pegou essa essência, até o meu próprio tio com a minha irmã, meu primo com a minha irmã, entre outros todos, entre eles todos namoram-se. Eu próprio já cheguei a ponto de beijar minha irmã. É lógico isso, por marionetação dele. Ele gosta de marionetar as pessoas, imobilizar, hipnotizar, para que as pessoas caiam no mesmo erro, e ele fica mais subcarregado, e não pode. Razão pela qual o meu espírito não permite, razão que estou a rejubilar essa verdade, não pode. E eles continuam nessa essência. Então, como viu que eu ia rejubilar a vida, depois de me darem alta em Benguela, lhe falei, tá, me dá alta, me menti, vou te comprar casa em Benguela, eu tenho um boi da meu comandante. Tudo muito bem, tu tens poderes, poderias me dar uma casa. E mesmo quando eu cheguei, ele disse, pai, eu quero o que é meu de volta, eu não quero confusão consigo. Mas Deus, como é teu nome, disse, não recebe mais nada desse senhor. Porque o que ele já fez contigo, não tem como, não há respeito, não há nada. Eu cuido disso, você só fala, simplesmente estou a falar. Aqui me deram alta, depois de 5 anos. Ninguém me apoiava, quase que eu esfanecia. E todo mundo na minha casa tem esse problema de deitar sangue. A razão pela qual esse sangue estava aí aonde? É o sangue que tem trabalhado com ele das assinaturas dos filhos. Para souber se carregar, para ter mais carro, casa. Então acho que eu quero o meu direito, não só o meu direito, como o direito de outros. Melhor dizer, da nação.
Precisamos de emprego, muita coisa, não queremos mais bloqueio e barreiras. Que a sua excelência Zedu e muitos dirigentes vejam isso. Foi pedir entrada na corporação da polícia ao Ambrosio de Lemos. Deram-lhe. Mas implementou multidões de pessoas que na qual não são família, íntrigas e respeitosa. Gosta de misturar porco com cabrito, cabrito com porco, todo mundo num só sítio. Não, cada pessoa no seu eleito. Cada um faz a coisa do bom senso, conforme Deus gosta. Já viram um pai a misturar sobrinho, pessoa desconhecida num sítio só, tipo curado de porco. Você quer avançar, nem consegue. E na casa onde eu estava em Viana, fiquei lá com a minha mulher, depois de sair lá, todo mundo fugiu. A razão pela qual queriam me matar devido aos mistérios. Como é que uma casa que é tua, você que tem renome, andas com segurança, tem polícia, tem amigos comandantes, vai deixar a casa assim, agora os vizinhos que estão a habitar lá, é justo? Está em casa de malícia, conforme diz Provérbios. Todos bem mal adquirido traz contenda. Não se rejubila tamanho a boa condição digna. Entretanto, eu vou continuar. Que o rei seja como a chuva sobre os campos. Não foi. Como os aguaceiros que regam a terra. Que a paz e a justiça abundem no céu remado. Eu era o mais amoroso que discutia todos os fatos, mas ele contrariava. Porque via uma pessoa esplendorosa no júbilo de muita construtividade, de bênção e inteligência. Então, a razão pela qual viu que aquilo era demais, bloqueou meu cérebro, fez muita coisa do gênero, mas só que Deus acrescentou em alta relevância. Que duram enquanto a lua brilha ao céu, que ele domine do mar ao outro, do rio Esfrautes, do extremo da terra. Os povos do deserto curvam-se, curvar-se-ão diante dele, os seus inimigos atirar-se-ão por terra, os reis Tarsis e da ilhas oferecerão tributos, os reis da Saba e da Seba mandarão presentes, todos os reis se curvarão diante dele, todas as nações servirão. Ele livra o pobre que invoca e o necessitado que não tem quem ajude. Terá compaixão dos humildes, salvará a vida dos necessitados. Há de livrá-los da opressão e da violência, pois a sua vida são preciosas para ele. Viva ao novo rei, o príncipe da justiça. Não é que eu, isso o povo é que vai dizer, somente Deus. Que lhe dê ouro de Saba. Continuamente se pedirá por ele. Todos os dias se pedirá a Deus que abençoe, que o país se cubra com abundância de trigo, ondulando sobre as colinas, que ele produza as floresças e floresças como um Líbano, e brotem as pingadas como erva no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre. Eis aquele que é o escolhido, que vai reinar com retidão e justiça. Que a sua fama dure enquanto só brilhar. Por meio dele que todas as nações sejam abençoadas. Por ele se sintam felizes. Bendito seja Deus, o Senhor Deus de Israel, o único que realiza maravilhas. Bendito seja sempre o seu nome glorioso. Que toda a terra encha-se da sua glória. Amém, amém. Razão pela qual era só para dizer sua excelência. Diz que deram o diamante, não se trata de apoderar, vou falar mesmo. Não vi nada de importante, ao contrário. Para comer no teu panorama, eu roubava no refeitório frango para ajudar em casa, por isso que havia muito fumo. Vocês se verem uma pessoa que estudou, uma pessoa que vive com ética, eu tenho princípios morais, cívicos, que na qual vou mostrar a capa, um momento só.
Permitam. Cadê a capa? Cadê a capa? Ok. Uma pessoa que tem moral passa por aqui e analisa os fatos, crise e resgates dos valores morais, cívicos e culturais na sociedade angolana. A crise! Por isso que muitos estão a cantar Matumbo em África. De facto, ele é o Matumbo em África. Diz que fez a quarta do colono. Fez a quarta do colono ou fez a feitiçaria do colono? Então, como filho, sem medo de errar, estou preparado porque der o vier, nem que forem meter forca, virem fazer o que vocês tiverem que fazer, estou pronto. Isso, excelência, é o diamante. Faça pela nação, pelo seu povo que tanto sofre. Razão pela qual o malogrado Kambamba Juju Kulachingo, o rei, na qual morreu com o espírito da irmandade, e quando ele morreu, isso em Viana, vieram pombas no quarto do Espírito Santo. E a razão pela qual José Eduardo dos Santos, tu és presidente, teu nome é de santo. Dá para fazer boas obras porque tu és santo. Vamos quebrar o orgulho e o egoísmo. Teu povo tanto sofre. Rejubila-se, meu pai. Presta atenção, porque o pai que eu tenho já não é o meu pai. Meu pai se encontra no céu celestial. O amor que eu tenho com eles faleceu por dormir com a minha mulher. É a coisa mais negativa. Faço por amor e faço por bem, mas só que ele passou dos limites. Até porque não sou eu que digo isso. É a própria Bíblia em si que cobra. E eu vou ler um pouco, só mais um tempo, daqui conforme diz Levítico. Só procurar. Ok. O Senhor, cultos proibidos. Mas vou passar aqui por versículo 16. Capítulo 21, versículo 16. O Senhor disse a Moisés que comunicasse a Arão as seguintes ordens. Os teus descendentes que tiverem alguma deficiência física não devem ir apresentar ofertas de comida ao seu Deus. É uma lei válida para sempre. As deficiências que os impedem de ir apresentar as ofertas são ser cego, coxo, desfigurado, aleijado das pernas, ter uma perna, um braço quebrado, ser corcunda ou anão, ter cataratas, sarnas, tinhas, testículos esmagados. Qualquer dos descendentes de Arão que tiver alguma destas deficiências não deve aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas de comida. Não deve fazê-los por causa da sua deficiência. Pode comer daquilo que é oferecido a Deus em sacrifício, tanto das ofertas usuais como das mais sagradas, mas não deve aproximar-se da cortina que divide as suas partes do santuário, nem do altar, para não profanar com sua deficiência. O santuário de Deus é só o Senhor, que faz dele o seu povo santo. Razão pela qual vai parar um momento só. Estou a procurar grandes. Estou a procurar o remate, que não só vai ser final, mas uma chamada de atenção para muitos. Ok. O Senhor disse a Moisés:
Comunica os sacerdotes descendentes de Arão as seguintes ordens. Um sacerdote não deve tornar-se impuro pelo contato com um parente defunto, a não ser que se trate de um familiar muito próximo, mãe, pai, filho, filha ou irmão, ou de uma irmã sua que não tenha casado. Ela pertence à sua família, porque não foi dada o casamento a outro homem. Também não deve acontecer com o cadáver de uma criança, sua parente, pois ficaria profanando. Em caso de luto, o sacerdote não deve rapar a cabeça, nem os cantos da barba, nem deve fazer cortes no seu próprio corpo, nem deve estar inteiramente consagrado a Deus. Ou seja, devem estar inteiramente consagrados a Deus. Desculpa pelo lapso. Sem profanarem o seu nome. A sua função é apresentarem ofertas ao Senhor, seu Deus, e eles mesmos são sagrados. Os sacerdotes não podem casar com uma mulher prostituta ou que tenha sido violada, nem com uma divorciada, porque ele é uma pessoa consagrada a Deus. Devem considerá-lo como coisa sagrada, pois compete-lhe apresentar o Deus as ofertas de comida. Consideram-nos como coisas santas, pois eu sou santo, eu, Senhor, vos escolhi para serem um povo santo. Se a filha de um sacerdote se profanar dando-se à prostituição, está a profanar a santidade do seu pai e deve ser queimada viva. O sumo sacerdote, em cuja cabeça foi derramado a óleo da consagração, e no dia em que entrou em função passou a usar vestes sagradas, não deve andar de cabelos desgrenhados, nem roupas esfarrapadas por motivo de luto. E deve evitar ficar impuro, não se aproximando de nenhum defunto, ainda que se trate do seu pai ou da sua mãe. Não deve sair do santuário para não profanar o santuário do seu Deus, pois foi marcado com o óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. O sumo sacerdote deve casar com uma mulher solteira e não pode casar com viúvas nem divorciadas, nem com as que profanaram pela prostituição. Só pode casar com uma israelita solteira, para que assim não profanar a santidade dos seus descendentes. Pois fui eu, o Senhor, que consagrou este direito. Só mais um. O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas as seguintes ordens. Se alguns israelitas estrangeiros residentes ao país entregar o seu filho ao sacrifício a Moloque, tem de morrer. Então, essa é a razão pela qual meu pai meteu-me a girar na casa dos quimbaneiros, coisas do gênero, a poder abrir o corpo, me dar como sacrifício para poder ganhar seu pão e certas coisas. Eis que dirigiu mal, desonrou seu pai, e a coisa não aconteceu. Deus não permitiu para que ele tivesse uma vida com abundância e fartura, ou fartura e abundância, então pela qual entregou-nos para tiver que fazer o que ele bem entende. E conforme ele já tiver dito, eu vou trabalhar com as vossas mentes, vou vos vender. E conseguiu, mas não conseguiu nada, ganhou miséria, ganhou pecados. Eis que eu estou aqui rejubilado. Também digo que estou impuro, mas estou mais que a palavra puro. Estou impuro por não confessar, mas agora eu confesso. Cada vez que eu confesso, ficarei limpo. E tirarei todo o mal da minha mulher, da minha filha, das pessoas que rejubilam a bom esplendor para com Deus, vindo para mim, ou para mim, para com Deus. Então que todos nós nos encontramos num devido lugar, limpos, são e salvos, para que morremos bem, livres à vontade, e tenhamos uma vida como esta também, não só aqui na terra como lá em cima. Então, pela qual, continuando num remate final, mas que a história não fica por aqui, é longa, é muitíssima. É um livro. Entretanto, e não só quiserem condenar à morte, eu mesmo hei de virar contra ele, contra a sua família, hei de expulsar do meio do seu povo. Hei de expulsar do meio do seu povo. Então ele tem que ser expulso diante dos seus filhos. E se voltarem para Maloque, se voltarem para o diabo,
Quem se voltar para os espíritos de adivinhos, mostrando-se infiel, eu viro-me contra ele, expulso do meio do seu povo. Comportem-se sempre como pessoas santas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ponham em prática minhas leis. Eu sou o Senhor que faço de vocês um povo santo. Se um homem amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, deve ser morto. E eu não amaldiçoei. Ele é que me amaldiçoou. E se eu falo com maldição, é por intermédio dele, mas só Deus sabe o que tem que fazer comigo. Eu não falo por mim, é Deus. Condenado à morte. Se um homem comete adultério com a mulher do outro, tanto ele como ela devem ser condenados à morte. Se um homem dormir com a mulher do seu pai, desonra o seu próprio pai. Ambos serão mortos, porque merecem ser condenados à morte. Se um homem dormir com a sua nora, ambos serão mortos. Cometerão uma infâmia e merecerão ser condenados à morte. Se um homem fazer relações homossexuais com outro homem, ambos fazem uma coisa abominável e devem ser mortos, porque são merecedores disso. Se um homem casa com uma mulher com a mãe da mesma, comete uma imoralidade, tanto ele como ela devem ser atirados ao fogo para se acabar com essas imoralidades no vosso meio. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, deve ser condenado à morte. E o animal deve ser também morto. Se uma mulher tiver relações sexuais com um animal, deve matar a mulher e o animal. Eles mesmos merecem ser condenados à morte. Se um homem casar com a sua meia-irmã por parte de pai ou por parte de mãe, ambos tiverem relações sexuais, praticam uma coisa envergonhosa. Devem ser expulsos do seu povo. À vista de todos, desonrou a sua irmã. Tem de sofrer as consequências. Se um homem dorme com uma mulher durante o período menstrual, ambos são responsáveis por desrespeitarem a sua perda de sangue, devem ser expulsos do seu povo. Não deves ter relações sexuais com uma irmã do teu pai ou da tua mãe, porque são as tuas parentes próximas, ambos que têm que sofrer as consequências. Se um homem dormir com a sua tia, desonra o seu próprio tio, tem de sofrer as consequências desse pecado e morrerão sem filhos. Se um homem casar com uma mulher do seu irmão, pratica uma ação repugnante e morrerão sem filhos, porque esse homem desonrou o seu próprio irmão. Procurem por pôr em prática as minhas leis e decretos, para que a terra, o qual eu vos vou conduzir, para nela habitarem, não tenham de vos vomitar de lá para fora. Não sigam as leis dos povos que eu vou expulsar da vossa frente. Eles faziam todas essas coisas, por isso me causam nojo. Por isso que eu vos dizia, vocês tomarão posse da sua terra. Eu vou dar-vos em herança a essa terra onde corre leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, aquele que vos distingue dos outros povos. Saibam também vocês distinguir entre animais puros e impuros, aves puras e impuras, e não só se deixem contaminar pela imundície de animais, aves ou qualquer bicho que vos ensinei a distinguir. Como impuro, comportem-se para comigo como santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E eu distingo-vos especialmente entre todos os povos para serem meus. Se um homem ou uma mulher se dedicarem a consultar os espíritos ou a praticarem adivinhações, serão condenados à morte e serão mortos à pedrada, e a sentença que eles merecem lhes será dada. Assim é a informação de Cristo, não só por aqui, porque ainda tem mais. Deus é grande. Então, Sua Excelência, não só Sua Excelência, Deus fala mais alto, razão pela qual Ele é o Criador dos céus. Como se tem visto, a Isabel gastou 2 milhões de dólares numa Nicki Minaj, sabendo que nos hospitais não há dinheiro para comprimidos. É algo que a Sua Excelência deveria ver. Não importa o que vão falar, isso são vocês. Mas não se trata também de uma chamada de atenção. Se chama de
uma informação correta e construtiva. É isso que precisamos, estamos a dar mais, estamos a dar mais atenção fora do que dentro. E é uma coisa muito repugnante. No caso do Danilo, eu diria que o miúdo foi um anjo. Ele rejubilou e gratificou a muitos. Embora não foi uma coisa tão normal, né? Dos 500 mil euros por compra de um relógio leiloado. Epa, esse dinheiro já se faria muita coisa. Mas o miúdo foi um anjo porque mostrou ao país que o país não está carente nem em crise. Temos muito dinheiro, em razão pela qual queremos matar o Kitade. Por isso que o país entrou em crise. Eis que rejubilei a vida por intermédio de Deus. Agora o dinheiro vai vir com mais abundância. Sua Excelência, faça o que tem que se fazer. Não age por censurações, por conselho. Temos a direção que é a Bíblia. Razão pela qual és dos santos, tu habitas com o Espírito Santo. A Santíssima Trindade está contigo. Eu vejo com a pomba, eu vejo na fez da pomba. Que significa paz, é a pomba. Ora, muito bem, muitos querem ser pomba, mas não sabem como, no fundo só são corvos. E visto que no dilúvio, quem trouxe o ramo foi a pomba, não foi o corvo. Então são réplica. E ele está na primeira cadeira de primeiro conselho tradicionais. É um corvo. É um corvo. Tu és uma pomba, vamos rejubilar a vida. És que o leão do Altíssimo, descendente de Davi e Cristo, e outros descendentes da Bíblia, tal como respeito a todo mundo, e sempre fui nobre. Querem saber da minha história? Vão lá para o bairro. Claramente mexi em coisas alheias, só em casa. Razão pela qual dá um barco, dá um mota, mas as coisas apodrecem. Como é que pode? Dinheiro que dão, vai no cassino. Não é rei dos cassinos, mas em casa os filhos passam mal, a fome. Ninguém tem um ensino superior. Nem acabou a faculdade, são raros. Muita compra de documento. Razão pela qual ele faz esse jogo para falar para as pessoas que eles que não têm vontade, enquanto ele é que bloqueia, trabalha com a mente e a inteligência das pessoas. É certo? Não há muita coisa para se dizer. Sua Excelência, que Deus abençoe este país, a sua pessoa, e que dirija bem, ou entregues bem a quem deves entregar. Só Deus é quem sabe que vai, conforme Ele vai te orientar. Que estejamos salvos nós todos. E eu quero uma vida com abundância. E a história é longa, embora foram curtas as coisas que eu tenho para dizer, mas rejubila a vida ao teu povo tanto que merece. Dá a quem merece. É só discernir e vermos quem não é quem. Então o país está na mão do Kitade. Eis que eu sou o Kitade. Razão pela qual não tenho muito. Não tenho muito. Tenho pouco. Não tenho muito disso. Mas eu tenho isso comigo. Isso para mim é o valor. E eu vou ter muito isso porque pertence a vida com abundância para ajudar o próximo e a nação. Não é o que eu quero fazer por apologia disso. Até porque mereço. Mas para orientar os lapsos, os erros, as corrupções e muitas coisas mais. Então saiba entender, meu Senhor. Que assim seja. Que Deus abençoe. Em nome do teu povo. Entregamos tudo a Deus e na mão de quem dirige o país. Que assim seja mais uma vez. Deus abençoe, que seja você a falar, não eu. E que muitos deles vejam e reflitam. Ponham-se a refletir. Quem sorri, pois vai se pôr a refletir. Que assim seja mais uma vez. Amém.